No Brasil, o mercado financeiro. Olá pessoal, estamos aqui no Google Campus gravando mais um vídeo do Exponential Talks, essa série de vídeos falando sobre inovação e o impacto disso em outras áreas. E, pô, o Fábio é um grande amigo, foi meu colega de mestrado. Então, Fábio, a primeira coisa eu pedi para você se apresentar. Quanto tempo tem mais ou menos para apresentar? Bom, eu sou Fábio, fiz mestrado com o Arthur, nós fizemos junto na Georgetown, no ESAD. E, bom, o que o pessoal mais me conhece é por ser um dos profissionais mais certificados pelo PMI do mundo, né? Então hoje eu tenho 7 certificações do PMI, eu sou um grande estudioso de gestão de projetos. E a minha ideia aqui é confrontar esse cara aqui de inovação, né? Porque eu sempre tenho problemas com o pessoal de inovação, né? O pessoal de inovação vem falar comigo e fala, pô, mas esse negócio de projetos é chato pra caramba. Mas, né, eu tento provar que não é verdade. Então, eu e o Arthur hoje aqui vamos falar um pouquinho de inovação versus projetos e a gente vai desmistificar alguns pontos aí dessa briga. Então, comece aí, traga alguns pontos pra gente brincar sobre o assunto. Eu e o Fábio, só para ficar registrado aqui também, nós sempre trocamos muita ideia, então uma das pessoas que eu falo, uma das pessoas que eu mais respeito intelectualmente pela troca. A gente sempre encontra esses pontos de convergência, de conflito, enfim, são conversas que eu pelo menos aprendo muito, então vamos lá. Legal, não, e o legal é que a gente converge, tá? Então isso é bom. Tá? Então, apesar de ter começado como projetos versus inovação, vamos lá. Exato, a gente sai na mão, mas no final a gente consegue se entender. E Fábio, primeira coisa, o pessoal, quando fala de inovação, até nós tivemos uma visita a uma empresa recentemente, né, que tinha essa questão um pouco de, para inovar eu tenho que tirar muito de burocracia e acaba vendo gestão de projetos como burocracia. Uhum. Então, esse acho que é o cerne da nossa conversa aí, né, se inovação precisa de projetos e se projetos necessariamente significa burocracia e como é que a gente tem visto isso nas organizações atualmente. Mas me fala um pouco como é que você vê essa questão de projetos engessam processos de inovação. Olha, senhor, posso começar com um desabafo? Vamos lá. Desabafo, coração aberto, então eu vou começar com um desabafo aqui, né? Então o pessoal costuma linkar muito gestão de projetos à burocracia, né? Então, gestão de projetos engessa, gestão de projetos burocratiza, gestão de projetos dificulta. Então, nós profissionais, né, que da área de gestão de projetos, a gente quer tirar um pouco esse mito, né? Porque a gestão de projetos ajuda você, não atrapalha. Uhum. A ideia da gestão de projetos é ajudar. Se você está fazendo alguma coisa em gestão de projetos que não está te ajudando, você está fazendo aquilo errado, né? Então vale uma frase aí antiga, né? Mas que todo mundo usa. Para quem tem um martelo, tudo é prego. Uhum. Então é o que normalmente acontece. Então a pessoa conhece 1 ou 2, 3, 4 ou 5 ferramentas de gestão de projetos, usa aquilo numa situação que não deveria usar e acaba criando uma situação indesejada para o projeto, e aí todo mundo fala, pô, esse projeto não serve para nada, isso não é legal, isso não funciona, a gestão de projetos burocratiza. Então o grande problema é que as pessoas acabam caindo nesse erro, né? Então a gestão de projetos veio para ajudar. Uhum. Gestão de projetos é basicamente você criar uma estratégia para colocar alguma coisa em prática. Mas legal, e esse ponto que você falou, Fábio, de que se você está usando alguma coisa e não está te ajudando, seja em inovação, seja lá o que for, desmistificando essa questão de gestão de projetos. Outra coisa que eu escuto muito nas empresas é o seguinte, e aí, vocês usam gestão de projetos, enfim, dentro de TI, dentro de desenvolvimento, claro, é uma coisa já que é muito disseminada, muito notória. Ninguém vai hoje tocar grandes projetos de desenvolvimento, grandes roadmaps sem gestão de projetos. Mas a outra coisa que eu escuto por aí é o seguinte, caramba, fui me inteirar de gestão de projetos, conheci todo aquele mundo do PMI, será que eu preciso usar tudo aquilo? Nem a pau, né? Desculpa a resposta, mas é mais ou menos assim mesmo, né? A gente, sendo bem curto e grosso, né? Por que você vai usar tudo? Né? Pergunto para você, devolvo a pergunta para você. Sim. Pô, inovação também deve ter um leque de opções, né? E até difícil, né? Porque eu não sou um profundo estudioso de inovação, mas eu ouço falar muita coisa. Uhum. Né? E quando eu ouço falar muita coisa, para mim parece que eu tenho que saber tudo aquilo para ser um bom inovador. Então, o que você me responderia sobre isso? Não, e mais do que usar tudo isso, porque daí parece que um jogo de ferramenta. Então, você vê alguns gestores, em vez de eles conversarem sobre isso, nessa situação foi muito efetivo. Eles ficam assim, mas você conhece aquela técnica russa de gestão que ela usa isso e aquilo, e a outra pessoa, meu Deus, eu não conheço aquilo, tenho que jogar fora tudo que eu estou fazendo. Então, que é uma coisa que nós sempre conversamos, né, sobre a gourmetização de novidades, né? Tem muito mais do mesmo, muito rótulo, muita gratuidade no meio disso, então tem que ter muito cuidado, né?
Da questão de gestão de projetos, é uma das áreas que eu estudei brevemente algum tempo atrás. E para mim, desde o começo, ficou bastante claro que, por exemplo, todo aquele arcabouço talvez seja 100% necessário num projeto de uma dimensão muito grande. Agora, um projeto mais enxuto, bom, acho que uma das habilidades que eu consigo imaginar é pick and place de você olhar aquilo como uma prateleira, um shelf de ferramentas e falar, bom, isso aqui serve e usar esse conjunto. Né? Na verdade é como qualquer área, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que as áreas são parecidas. Né? Sim. Eu acho que um erro comum é você querer usar tudo ou não usar nada. Então tudo vai, acho que o melhor solução sempre é meio termo. Então você tem que achar ali o que se encaixa, né? Que é o que o pessoal até chama um pouquinho de tailoring, né? Sim, vem da questão do alfaiate e tal. Então você tem que adaptar aquilo à situação. Então, e até por isso é difícil você falar em gestão de projetos, por quê? Porque cada projeto merece um tailoring específico. Né? Precisa muito de ter alguma adaptação à realidade. Então, pergunto para você, é fácil você achar um profissional que consiga ter essa visão, uma visão de olhar o contexto, olhar a situação e usar as ferramentas que realmente vão colaborar com o valor naquele momento? Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Inclusive, eu nunca tinha pensado sobre essa ótica de que as pessoas usam tudo ou nada, ou seja, elas se apaixonam pela técnica e querem colocar aquilo em prática, né? Usar tudo aquilo e acabam... Aí sim, acho que a burocracia acaba sendo decorrência da falta de habilidade desse direcionamento. E também em outros lugares eu já vi isso, Fábio, tentamos usar tal técnica, então como eu vi que isso ficou lento, e isso não só com relação à gestão de projetos, mas eu vejo isso com relação à certificação, em relação a passei por tal processo de certificação, minha empresa ficou mais lenta, né? Enfim, esse tipo de coisa. Mas aí se torna a desculpa da anarquia, né? Então abandona tudo aquilo lá e volta pro Go Horse, né? Go Horse. Mas consultem Go Horse na internet, tá? Espetacular, técnica de gestão imperdível. Mas o que eu ia te falar, a minha impressão dessa seleção desse profissional, e a outra coisa, além de ser muito difícil, eu acho que tem muito show-off, né? Então, da última técnica, enfim, há pouco nós estávamos falando, por exemplo, do Lean Startup, né? Que, enfim, é um conceito que, vamos lá, não surgiu ontem, né? Então, simplesmente é o uso disso num novo contexto. Agora, vai surgir uma leva de gente falando... Olha, como que você não está usando isso, a sua empresa não vai sobreviver se não usar isso. Então acho que tem a questão da pessoa que tem pouca habilidade para selecionar essas ferramentas e segundo, um pouco de show-off dessas ferramentas gourmetizadas. Como é que você vê isso dessa... Não, eu acho que é a questão de marketing, né? O marketing está fazendo bem o trabalho dele, né? Porque ele está dizendo que aquela ferramenta é boa, ele está vendendo aquilo, ele está colocando às vezes um pesquisador de Stanford, né? Sensacional, poxa, não tem como não vender isso, né? Porque foi um grande pensador da área que definiu aquela ferramenta e às vezes você vai até destrinchar, decompor a ferramenta, você vê que ela é um conjunto de ferramentas que já existiam, né? Que é o que normalmente o que acontece. Né? E aí não tem muita novidade naquilo, são coisas que já estavam sendo usadas, que ganharam uma roupagem nova, né? E aí a pessoa começou a usar um grande artefato, né? Que aí eu acho que está a grande sacada. A pessoa começou a usar post-it, né? E aí quando ela colocou o post-it na ferramenta, pronto, a ferramenta é uma nova ferramenta e agora sim ela funciona. Porque antes coloridos. Sim, exatamente. Coloca post-it colorido, né? Tudo se resolve. As ferramentas vão ser efetivas a partir de agora, porque você agregou o post-it. E além disso, não sei se você tem essa leitura, Fábio, mas uma coisa que seja em gestão de projetos, em inovação, seja lá o que for, para gerar essa nova demanda de livro, que daí gera treinamento, que daí gera consultoria, né? E, aliás, parte da nossa vida é paga por causa disso. Sim, né? senhor, não coloca problema nisso, por favor. Né? Mas pelo fato de surgir essa nova onda, que daí a empresa fica, caramba, eu preciso aprender sobre isso, eu me inteirar. A impressão que eu tenho dessas, quanto mais radical é a teoria ou a ferramenta, é porque ela decompõe um ingrediente de algo que é orgânico. Então ela pega e fala o seguinte, eu usei post-it e isso deu certo. E daí tem gente que generaliza e fala o seguinte, então usar post-it resolve os problemas orgânicos da minha empresa. É óbvio que quando você disseca um organismo, pega uma variável e daí você fala, olha, faltava a pessoa ingerir ferro. É óbvio que ingerir ferro ajuda a pessoa, mas não é o fato dela ingerir ferro que vai resolver todos os problemas. Ela ignora todas as outras variáveis. Então essas teorias, elas vêm e falam o seguinte, se der tempo para a pessoa passar mais tempo em casa, em family office, em home office, a produtividade aumentou. Mas ela está dissecando uma janelinha de tempo, um conjunto de empresas e uma variável, né? Exatamente.
E tá colocando e depois vai colocar como se toda a solução da vida da empresa fosse por causa daquilo, né? Daquela única variável, Aquilo né? é o driver, né? As pessoas tendem a simplificar muito, né? Ah, não, eu tive sucesso por causa daquilo. De uma variável só, né? Desculpa, o sucesso não vem por uma coisa só, né? O sucesso vem por um conjunto de coisas que você está fazendo, né? Por exemplo, vamos voltar aqui ao nosso assunto de inovação e projetos. Então, se eu não inovar, né, eu não tenho uma firma de sucesso. Sim. Agora, se eu não materializar esse projeto adequadamente, também eu não vou ter minha empresa tendo sucesso. Ou seja, eu tenho que ter os dois lados trabalhando adequadamente juntos. Mas então é um pouco daquele papo que nós tínhamos vamos lá, inovação é transportar a empresa, enfim, um setor, seja lá o que for, para um outro estágio, né? Então, quer dizer, a ideia por si só é um elo muito frágil disso. Sim, exatamente, porque se eu não implemento a ideia, cara, o que adianta eu ter uma bela de uma ideia sensacional? E a gente vê muitas vezes no mercado empresas que têm ideias, materializam mal e aí não conseguem tirar os benefícios daquilo, né? As melhores ideias que você vê por aí não foi a empresa que teve a ideia. Não é quem ganha dinheiro, muitas vezes não é quem tem ideia, mas quem materializa aquilo melhor. Perfeito. A Xerox, né, que ela teve muitas sacadas de tecnologia, mas não conseguiu materializar enquanto produto. E aí vem o Steve Jobs, cria a Apple, consegue afunilar aquilo enquanto projeto e tem um belo sucesso, né? E, Fábio, falávamos também sobre transformação. Então, outra palavra que está muito em moda aí. E você estava me contando que você recentemente se deparou com a questão de eu preciso de um departamento de transformação e um de projetos. E aí você fez uma definição que eu gostei pra caramba. Compartilha com o pessoal. Bom, é o seguinte, basicamente, né, quando o executivo veio falar comigo sobre isso, eu perguntei para ele. Falei, olha, mas espera aí, vamos voltar à definição básica de projetos, né? Projetos é feito para entregar algo único e provavelmente isso vai mudar alguma coisa na organização da forma que era feito antes. Então, seguindo essa linha de raciocínio, projetos é feito para mudar, para transformar algo, né? Para transformar a forma que era feito antes. Então, departamento de projetos e departamento de transformação é a mesma coisa no fundo, né? Eu vou executar projetos para conseguir fazer algo de uma forma diferente do que eu estou fazendo hoje. Então, volto naquela questão, né? As pessoas estão criando nomes, criando logos, criando estratégias de marketing que muitas vezes não fazem sentido, né? E eu fiquei até impressionado porque com esse executivo, ele estava falando em montar um departamento de transformação porque foi sugestão de um consultor. Então o consultor falou para ele, monta um departamento de transformação. E ele estava perdido, porque ele não sabia, né, o que deveria ter um departamento de transformação. Porque realmente, na verdade, é um departamento de projetos focado a projetos que vão transformar a organização dele. Então, basicamente, era isso, né? E desse dilema do inovar versus projeto, a gente já concluiu, né, que o projeto não tá aqui para criar burocracia, empecilhos e tudo mais. E aí, nós também conversamos muito sobre o quanto que esse mundo da inovação tem esse ambiente todo romantizado, de que a inovação é muito ideação, é muita liberdade, enfim, e que isso não está atrelado a algo estruturado ou processual. Como é que então, do lado de gestão de projetos e de gestão de portfólio, você me falou que em muitas organizações elas estão desconfortáveis ou inseguras com esse lado de inovação, porque de um lado ela tem a certeza de que ela precisa fazer, ela está assustada com esse surgimento de startups, enfim, empresas que podem vir a engolir ela. De outro lado, quando ela tenta fazer esse Innovation Lab, que é outra palavra que também está super em moda aí, ela começa a ver que é um setor que está meio desgarrado e solto. E daí quando tenta colocar métrica, entrega, produto e gestão de projetos, o setor reclama que está sendo podado. Como é que você tem visto isso nas grandes empresas? De um lado, esse conflito de eu preciso de inovação e de outro lado eu não sei gerir inovação. Ok, a grande dificuldade é que muita gente está vendo inovação como um saco sem fundo de dinheiro. Tá? Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso um absurdo. E aí não falando nem de questões de projeto, eu estou falando de questões de governança corporativa, né? O dinheiro da empresa está sendo usado para alguma coisa, não mais quando é uma empresa de capital aberto, né? O dinheiro da empresa está sendo usado para algo, então eu tenho que ter noção no que aquele dinheiro está sendo investido, né? E muitas vezes, nesses casos, eu vejo várias ideias esdrúxulas aparecendo desses departamentos de inovação. Por quê? Porque eles não estão pensando em dar retorno para a empresa, eles estão pensando em ter ideias, né? E aí é aquela visão romântica da inovação, né? Se essa ideia trouxer dinheiro, putz, legal pra caramba, né? Ou se de uma dessas ideias que eu estou falando aqui me trouxer algum dinheiro, vai ser muito dinheiro, então vai se pagar todo o resto. E essa ideia romântica, para mim, é coisa do passado, né? Então, nesse momento, eu tenho que investir
eu tenho que entender as ideias para ver se as ideias fazem sentido realmente, né? Que é o que a gente chama em gestão de projetos de gestão de portfólio. Então eu tenho que escolher as melhores ideias, eu tenho que ver se essa ideia está alinhada com a minha estratégia, né? Não adianta eu ser uma empresa de seguros e querer montar um departamento ou uma outra empresa, uma spin-off de franquias de alimentação. Sim. Será que faz sentido? Será Pode ser uma ideia espetacular, mas não é um portfólio da empresa. Né? O business case pode ser lindo, pode ser maravilhoso. Puta, eu tenho ganho muito dinheiro fazendo o ramo de alimentação. Cara, mas e minha estratégia? Minha estratégia está direcionada para fazer alimentação? Não está, então tem que repensar isso. Né? Não, e tem um gancho legal aqui, Fábio, tem um estigma aqui no Brasil de que a aceleradora no Brasil, já escutei de alguns profissionais falando o seguinte, eu pago para ver uma aceleradora dar certo no Brasil. Okay. E eu acredito, e aí é muito esquisito isso, porque, caramba, o modelo de aceleração funciona tão bem nos Estados Unidos e em algumas outras regiões do mundo, né? Então o pessoal fala, isso não funciona no Brasil. E acho que isso que você está falando é grande parte dessa explicação. Para mim, é uma fraca gestão de portfólio, uma fraca gestão de portfólio e projetos. Então eu consigo ver essa ponte entre esses assuntos exatamente como o que falhou na geração de mais inovação, por mais antagônico que isso possa soar, foi uma falta de governança, uma falta de gestão de portfólio e gestão de projetos. Porque acredito que esse movimento das aceleradoras no Brasil veio alguns anos atrás, e muitas delas fracassaram, porque estavam na fase romântica do capital, muito capital, investido a esmo, então, eu estou colocando em aceleradora, então é aquela coisa, nossa, daqui vai surgir a próxima Apple, mas fracassaram em 99, mas é a 100ª que vai pagar a conta, então continua tudo bem e tem que deixar o pessoal livre, leve e solto lá e não tem produto, não tem entrega, enfim, uma coisa muito solta. E aí, a ideia de aceleradora que foi queimada, por falta de ferramenta. Exatamente. Não é a ideia que é ruim, é a aplicação dela que estava... Tem até um inglês que recentemente fez algumas palestras aqui no Brasil, acho que é um pouco exagerada a visão dele, mas tem um fundo de verdade, que ele fala o seguinte, que na visão dele, mais de 90% das ideias são boas, mas mais de 90% das execuções são desastradas. Então... Gestão de projetos, obrigado. Você acabou de me dar um pitch excelente para vender meus serviços. E é um cara de inovação. Então, claro, por que eu digo que é exagerado? Porque ele fala o seguinte, eu acredito que 99% das ideias de negócio são boas, mas 99% das execuções são pífias. E vou falar um pouquinho mais também, porque quando a gente falou de falta de governança em inovação nas empresas, a gente falou de inovação disruptiva, inovação, vamos dizer assim, transgressora, fora da caixa, alguma coisa que é bem novo para aquela organização. Mas a gente não pode esquecer a inovação pequena do dia a dia. E mesmo assim, naquelas inovações do tipo assim, eu vou fazer uma forma diferente de abordar meu cliente, eu vou ver uma forma melhor de trabalhar a minha gestão de custos, isso também é uma inovação, né? Tudo bem, tá glamorizado que inovação tem que ser algo fora da caixa, alguma coisa maior, mas essas inovações pequenas são essenciais para a empresa funcionar. Sim. E mesmo nessas pequenas, tá tendo o mesmo problema, isso que é engraçado. Porque não está tendo uma boa seleção de quais são as coisas que serão feitas e não está tendo uma boa implantação. E aí as empresas sofrem demais, por quê? Porque as novidades não estão aparecendo para o cliente. Mas aí gera, você vê o quanto que é legal, gera aquilo que você estava falando do tudo ou nada, porque, por exemplo, muitas empresas foram para eu preciso necessariamente, as empresas que estão explodindo são as que fazem inovação disruptiva. Então tá bom, então vamos nessa. Agora essa roda já girou uma vez e acabou de ser lançado um livro que está fazendo um sucesso danado aí de uma dupla de consultores, falando o seguinte, inovação disruptiva é uma grande bobagem, não dá resultado. O negócio é desenvolvimento incremental de soluções dentro de carteira de cliente já criada, ou seja, inovação lenta, orgânica, vai de leve e faz cross-selling. Mais um Midas, né? Exatamente. E aí eu achei o outro extremo, que é uma grande bobagem, também achei o resumo da ideia muito fraca, porque ele fala o seguinte, a Apple não é uma empresa disruptiva, ela é uma empresa de cross-selling, porque ela vende Mac, mas ela vende iPhone, vende o fonezinho que custa uma nota, porque ele não tem fio, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas veja, ela só fez cross-selling depois de uma base de clientes criada por produtos disruptivos. Então quando ele fala o seguinte, a inovação disruptiva é uma grande bobagem, porque tem que só se atrelar a essa inovação pequenininha porque ela diminui muito o risco, acho que os dois extremos estão errados, né? Dois extremos, é extremista, né? Mas o bom é que extremista vende livro, né? Então quando eu escrever um livro vai ser extremista, tá? Pode ter certeza. Tem que ser muito radical. Eu já aprendi bem isso, então pode contar meu livro, meu próximo livro vai ser extremista porque vai vender bastantão. Aí gera todo o impacto. Né?
E Fábio, uma conversa bacana que nós tivemos também, a questão do MVP, enfim, desse foco. E outra coisa que eu queria puxar aqui também, a questão de, você me fala que em inovação, enfim, inclusive o pessoal está abandonando como métrica retorno. Então, é um dos indicadores, né? Então falando o seguinte, puxa, se eu olhar retorno, eu estou abandonando, eu estou fazendo um problema contra a inovação. Mas vamos lá, vamos falar desses dois temas. Indicadores, abandonar a questão do retorno, que também me parece um disparate, um absurdo, né? Sim. E depois vamos falar da questão do MVP. É muito difícil, porque se você for buscar assim dentro das corporações, quem sabe calcular um retorno de um projeto ou de uma iniciativa, são poucas pessoas, né? Então é um assunto ainda muito pouco falado, e quando a gente implementa a gestão de portfólio, é muito difícil chegar a conclusões efetivas sobre... Por exemplo, é muito bom quando você vai implementar, quando você vai analisar uma área de um projeto, né? Tem uma área de inteligência de mercado. Para perguntar, fala, como esse projeto vai atingir meu mercado? Como esse projeto vai me trazer mais clientes? Então, se tem uma área de inteligência de mercado, essa área ajuda muito em te trazer soluções. Então, isso é um começo muito bom. Mas, falando do assunto do MVP, né? É um assunto bem legal. Então, o que eu acho, né, que MVP... Tem algumas pessoas que têm uma visão um pouco distorcida, né? Que é o que eu contei para você. Eu ouvi algo muito interessante, que é que o pessoal hoje em dia está falando de MLP, que é o Minimum Likable Product. Então, o MVP, muitas vezes o pessoal vai na linha de fazer o produto que seja mais fácil ser feito. Mas qual a garantia que aquilo vai ser adquirido pelo cliente, né? Nenhuma. Então, eu preciso, na verdade, fazer um produto que o cliente vai gostar. Não um produto que é menos viável, né? Que é mais fácil ser feito, né? Tudo bem, minimamente viável a gente pode até entender como que vai trazer mais retorno. Mas eu vejo muitas pessoas entendendo como minimamente viável o que é mais prático ser entregue. Eu acho uma visão bem distorcida, né? Então, aquilo que você comentava também da entrega que é mais veloz, enfim, mais... E isso que você está falando é tão impactante, porque é o seguinte, essa decisão, dependendo de com que olhar que ela é tomada, pode sabotar a iniciativa toda numa fase de prototipagem, que daí hoje está muito em voga também isso. Faça o MVP e leve ele para levar a porrada na rua aí, né, para prototipar rápido com o cliente. Agora, se o enfoque de como esse MVP, o escopo dele for definido, quer dizer que você está sabotando ele. Exatamente, porque, por exemplo, você me contou uma coisa interessante, que tem o Vale da Morte no investimento, né? Sim. Então você vai investir numa startup, por exemplo, você vai aportar algum dinheiro e depois de 4 meses você tem que prestar contas. Vamos dizer que depois dos 4 meses você já fez um produto MVP, entregou esse produto para o mercado e aí você está esperando ter resultado. Se você escolheu errado o MVP, o que vai acontecer? Vai naufragar. Pronto, vai naufragar. Então você precisa pensar muito bem e não banalizar essa coisa do MVP também. E eu acho que isso responde também, Fábio, um movimento que me chama muita atenção, de uma série de ideias, MVPs, que são arquivados e tecnologias que surgem 2 ou 3 anos depois e é muito próximo daquilo requentado. Então, é que nem eu digo, claro, a questão eu trato isso em palestras e aulas falando sobre, por exemplo, a questão uma coisa que me chamou muita atenção do Pokémon GO. Claro, trouxe toda uma base de fãs, trouxe todo um contexto e tudo mais, mas quando o pessoal fala do nível de realidade aumentada, quando o pessoal coloca o foco na tecnologia e no produto, mas é realidade aumentada usando a câmera do celular e GPS e Google Maps ali para a pessoa ter essa interação com os bichinhos e tudo mais. Mas tudo isso já existia em outros pequenos produtos há 5 anos atrás. Não tem como produto de tecnologia, e para não falar nenhuma bobagem aqui, eu conversei com vários software houses, perguntei, escuta, o Pokémon GO, enquanto jogo, se você colocar a tua equipe de dev, em quanto tempo você faz aquilo? E o pessoal unânime em falar, é muito rápido, é ridículo enquanto ferramenta. Mas veja que isso já estava disponível lá atrás, então de repente era alguém que tentou fazer isso, mas errou ali no escopo, em como introduzir esse MVP no... Né? Então, resumindo, a estratégia não foi bem concebida, né? Porque alguns aspectos não foram bem pensados e o produto não foi aceito pelo mercado. O Pokémon GO pode ter sido alguém que pegou um MVP desse de realidade aumentada e simplesmente falou, o que eu preciso? Eu preciso de um grande brand para viralizar. Quer dizer, pela tecnologia em si eu não vou viralizar. Então eu preciso de um Pokémon, preciso aí de um grande... personagem aí para poder fazer isso. E Fábio, a questão da governança, a gestão de portfólio, enfim, que está entrando muito em voga, você
como é que tem sido a receptividade nessas empresas de tecnologia? Porque assim, a empresa de tecnologia, eu vejo que dependendo do porte dela, as dores são muito diferentes. Então eu conheço essas empresas de tecnologia até um faturamento X, as dores são muito clássicas. Depois que ela rompe uma determinada barreira de recorrência mensal, ela começa a ter outras dores e temos as grandes empresas de tecnologia, né? Começa a sofrer mais com esse dilema de não inovar e tudo mais. Como é que você tem visto? O que tem acontecido de novidade em gestão de projetos? Agora falando um pouco mais de empresa de tecnologia. Legal, a empresa de tecnologia basicamente tem trazido muito que a gente tem ouvido falar ultimamente de métodos ágeis, né? Então, basicamente o assunto, a última moda e o último assunto a se falar bastante de métodos ágeis. E realmente tem uma mudança significativa do que a gente fala dos métodos tradicionais ou waterfall para métodos ágeis. É notório isso aí, mas como tudo aquilo que a gente falou, tem que tomar cuidado, porque vem aquela enxurrada de isso vai resolver teu problema. Essa é a solução da tua vida. Não, seus problemas acabaram, adote ágil e você nunca mais vai atrasar um projeto. Então isso não é verdade, não é plenamente verdade. Por exemplo, tem até um livro que foi escrito agora, né? A arte de fazer o dobro na metade do tempo, né? Sensacional esse mote, né? Mas de novo é extremista, é o que a gente falou. Seja extremista e venda livros, né? Então é extremista e faz sentido? Em parte faz. Por que faz sentido? Não porque você entrega mais, né, na metade do tempo. Não, porque você prioriza o que vai ser entregue e entrega de forma priorizada o que é mais importante. Pronto, essa é a grande sacada, né? Isso é uma das primeiras sacadas aí dos métodos ágeis, né? Tem outras sacadas também que são muito legais. Por exemplo, você tem que ter uma equipe multidisciplinar, você tem que ter equipe full-time trabalhando para você. Lógico, há exceções, né? Por exemplo, agilistas que verão esse vídeo vão falar, pô, mas Fábio, não é sempre assim. Lógico, não é sempre assim. São as adaptações que a gente está falando aqui, né? Legal. São os meios termos, né? Que agora está começando a ser chamado de métodos híbridos, né? Tá. Então os métodos híbridos são os métodos que trazem um pouquinho de cada lado, usam um pouquinho das ferramentas, né, de cada mundo e fazem com que seu projeto seja feito da melhor forma possível. Ou seja, estamos voltando ao começo da conversa, né? De ter o escaninho de ferramentas, um conjunto de ferramentas, e com esse conjunto de ferramentas você fazer o seu projeto da melhor forma possível. Então volta a fazer a mesma recomendação que eu falei antes. Conheça métodos ágeis, conheça métodos tradicionais, conheça Prince2, conheça IPMA, conheça tudo que tem direito, e depois de conhecer você vai decidir o que cabe no seu projeto ou não. Basicamente é isso. Então resumo o seguinte, né, Fábio? Bom gestor seja lá de projeto, de inovação, seja lá o que for, alguém que tem uma caixa de ferramenta o mais ampla possível, mas tem a sabedoria aí também de não se apaixonar por esses frenesis aí, essas gourmetizações, não se fechar a novidades, que também seria um erro terrível, né? De falar, não, isso aí é só um título novo. Como você colocou, peraí, dentro disso o que eu tiro de bom? Exatamente. Tem 1 ou 2 pontos ali de inovação incremental, ok. Agora também não é um extremista da última onda, né? Chita, né? Agora isso é a solução da minha vida e tal, né? Acaba... não é bom. A gente tem várias soluções, vários caminhos e tem que estudar todos eles para entender qual que é melhor. Fábio, e uma outra coisa, onde é que o pessoal te encontra online? Me encontra online no LinkedIn, né? Fábio Pitorri, Pitorri. Vai estar aqui embaixo no vídeo também. Vai estar aqui, obrigado pessoal, aqui embaixo no vídeo. Me encontra no www.ep3s.com.br e no meu Facebook, Professor Fábio Pitorri. O Fábio, e também é muito bacana, o Fábio acabou de se tornar professor convidado da USP, né? Exatamente. Vou dar uma aula segunda-feira para o pessoal da FEA sobre gestão de portfólio. Além de ter sido também novidade, convidado também para dar aula na Exalc. Exalc é da USP também, vou fazer parte do programa de MBA deles de gestão de projetos. Além de já dar aula na FIA, na FIAP, no SENAC, ser coordenador de cursos da FECAP e também ser coordenador de cursos do PMI São Paulo. Muito bom. Fábio, esse eu tenho certeza que é o primeiro de alguns vídeos aí, de algumas conversas, né, que a gente vai trazer agora dos nossos bate-papos e poder disponibilizar, compartilhar com o pessoal. E uma outra coisa bacana é o seguinte, criar essas provocações para que o pessoal traga temas, né, para que a gente possa debater, pesquisar, enfim, e poder devolver. Então comentem, compartilhem aí para que a gente possa responder essas perguntas. Obrigado, Fábio, e até o próximo. Legal, pessoal,
reforço a dica do Arthur, tragam perguntas, bem legal, tá? Acho que a maioria das perguntas, dos temas que a gente traz aqui são dúvidas de mercado, tá? Apesar da gente ser acadêmico, apesar da gente dar aula, né? Muitas vezes o pessoal pergunta pra gente, pô, você dá aula ou você trabalha? Não, a gente trabalha muito, né? A gente é consultor, a gente está no dia a dia das empresas, a gente quer viver o dia a dia das empresas. E as dúvidas que a gente traz aqui são coisas realmente pertinentes ao dia a dia das empresas, e se a gente estiver saindo fora disso, por favor, nos avisem, né? Porque a ideia é exatamente essa. O último insight é até uma maluquice que o pessoal... eu acho muito maluco essa distinção entre o mundo acadêmico e o mundo das empresas, porque o mundo acadêmico nada mais é do que tentar modelar o que está acontecendo na vida real, nas empresas. Então, claro que tem alguns que também são extremos, tanto numa ponta quanto na outra, né? São demasiadamente practitioners e não buscam a teoria, e tem outros muito teóricos que não vão validar se isso funciona na prática, né? O que a gente tenta fazer é manter esses dois universos juntos, né? Porque o mundo acadêmico, como eu disse, ele tenta entender quais são os elementos comuns em empresas que têm boas práticas, enfim, e tentar formular uma teoria um pouco mais geral sobre aquilo. Mas é muito esquisito tratar o mundo acadêmico lá e o mundo das empresas aqui, é a mesma coisa. Posso trazer mais um insight também? Vamos lá. Já que você trouxe o último insight, eu também vou trazer. Pessoal, muita gente me pergunta, né? Porque falamos aqui, não, você tem que saber o que usar no momento certo. Aí o pessoal fala, pô, tá bom, é fácil para você dizer, né? Já que você tem conhecimento, já que você viveu diversas situações e que você já deve saber o que usar, né? Na verdade, você deve estar querendo vender sua consultoria, né? Então, mas para responder isso, eu já tenho uma dica pronta, né? Na verdade, o que vocês têm que fazer é experimentar, né? Experimentar é a melhor forma de você conhecer o que é melhor ser usado em cada momento. Então experimente, né? Conheça as ferramentas, experimente, coloque em prática, porque aí sim você vai saber o que pode ser efetivo ou não. Então, base do aprendizado é isso, né? Experimentar vem do quê? Né? Experiência vem do quê? Vem de experimentar, vem de você usar. Então aprenda as ferramentas, use, pratique, coloque em prática, e aí você vai começar a ter esse instinto, né? Como é que o pessoal chama, né? Como é que os executivos chamam? O feeling do que deve ser usado. Perfeito. Então, feeling não é algo que você nasce, tá? Feeling é algo que você cria. Tá? Você adquire, né? Adquire. E experiência, exatamente. Quantas vezes você experimentou fazer aquilo? Não está relacionado a cargo, idade, ou seja lá o que for, né? Então, quando você já errou e já tentou usar isso. Pessoal, obrigado e até a próxima. Um abraço.